Josué capítulo 5. Adriana, Carlinho, Maria Luísa, tudo bem? Tudo bem com as meninas? Todo mundo? O texto da mensagem, texto base, vai do versículo 13 ao 15 do capítulo 5. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos nesta hora com a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, na Tua palavra. Ó Deus, usa a mensagem esta manhã e fale ao nosso coração, pois viemos aqui, Senhor, por Tua causa. Estamos aqui, Senhor, prontos e carentes de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Fala e nós te ouviremos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Ao longo da semana, durante uma das minhas leituras devocionais, fui incomodado com a leitura desse texto da Palavra de Deus, que, como eu disse, descreve o momento, a ocasião da consagração de Israel para entrar na Terra Prometida. E logo após identificar ali a presença do príncipe do exército celestial diante de si, diante dos seus olhos, Josué pergunta para ele, no versículo 13, você é dos nossos ou dos adversários? E na hora, no primeiro momento, eu pensei assim, essa pergunta parece mostrar um pouco do pensamento das pessoas do nosso dia, do nosso tempo. Somos apresentados a alguém, conversamos um pouquinho com uma pessoa que conhecemos há pouco e logo nós queremos saber de qual é o lado que ela é.
Qual é o seu lado político? Qual é a sua opção? E são várias as expressões que são usadas nesse tempo. É bolsomínio para alguns, esquerdopatas para outros, coxinha de um lado, pão com mortadela do outro. Conversamos e em poucos minutos ficamos tentando discernir qual lado que a pessoa tem. Se é eleitor do Bolsonaro, se é eleitor do Lula. E as pessoas também usam palavras pejorativas para se referir a ambos. Verdade, meus irmãos, é que a gente está vivendo um tempo tão chato. Está chato transitar nas redes sociais. Eu tenho que concordar com um amigo, Maurício Zagari, que fez um post essa semana falando da pobreza intelectual, da pobreza de diálogo que há nas redes sociais. Que estamos colhendo os frutos de uma geração que trocou os livros pelos memes. Uma geração mimizenta, cheia de mimimi. Tá chato. Qualquer assunto que você trate e logo as pessoas politizam. Até receita, vai trocar uma receita, dá uma receita para alguém, receita de doce, receita de um bolo. Qualquer conversa descamba para a política, para o mimimi. Você está falando de um outro assunto e vem alguém no teu post e cita o Bozo, ou cita o outro, que eu não quero nem usar as expressões que usam, que falam, né, que mencionam a respeito dele. São raras e está cada vez mais difícil a gente encontrar pessoas que queiram conversar de modo saudável, que queiram trocar um momento de conversa edificante, construtivo, inspirador. E isso não está afetando só a conversa das pessoas lá fora. Infelizmente, está afetando a nossa comunhão, está afetando os nossos relacionamentos, está afetando a vida na igreja também. Falamos disso numa outra mensagem, próximo das eleições. E, infelizmente, parece que a eleição não acabou. Antes de olharmos para o texto, quero pensar com você algumas coisas. Irmãos, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve uma terrível crise no mundo. Para ser mais exato, uma crise no ano de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nessa crise de 1929, conhecida como a Grande Depressão, a pior crise econômica do século XX, houve um aumento assustador do desemprego.
fechamento de 3.000 bancos e de milhares de empresas. Houve queda da produção industrial e aumento da inflação. A inflação se tornou elevadíssima. Coincidentemente, esta semana, eu estava lendo que há uma preocupação no mundo. Há quem pense que estamos perto de uma terceira guerra mundial. A dívida das nações no mundo alcançou o patamar de 300 trilhões de dólares. Mas voltando à crise, a Grande Depressão em 1929, os sinais eram claros, indicando o colapso do sistema econômico global. Milhões de pessoas perderam tudo o que tinham, passando a viver em condições miseráveis. Um outro fato marcante desse período foi a ascensão de regimes totalitários em alguns países da Europa e também no Japão. Em vários países afetados pela crise, partidos comunistas e nazistas foram criados, recebendo grande apoio popular. Nesse período, muitas das democracias europeias foram substituídas por regimes autoritários. Na Espanha, foi adotado um regime ditatorial sob o governo de Francisco Franco, que durou até 1975, por mais de 40 anos. Em Portugal, Antônio Salazar chegou ao poder pelo regime do Partido Único, inaugurando o Estado Novo, que durou 41 anos, de 1933 a 1974. No Japão imperial, especialmente, a partir de 1932, o totalitarismo, o nacionalismo e uma cultura militarista se tornaram dominantes no país, levando-o a expandir a sua influência na Manchúria em 1931, na China em 1937 e na Indochina em 1940. E o Brasil? O que aconteceu por aqui, em terras tupiniquins, nesse período? Aqui no Brasil, Getúlio Vargas estabeleceu primeiro um governo provisório, que durou 5 anos, de 1930 a 1934. Depois, um governo constitucional, que durou 4 anos, de 1934 a 37. E, por fim, por meio de um golpe de Estado, o estabelecimento do Estado Novo, que durou 8 anos, de 1937 a 1945. Esses estados totalitários eles tentaram controlar todas as esferas da sociedade, cobrando, exigindo dos cidadãos lealdade absoluta ao regime. No conjunto, esses estados totalitários, esses governos, foram responsáveis por alguns dos maiores genocídios da história, como o Holocausto dos judeus, pelos nazistas, quando 6 milhões de judeus foram mortos, o genocídio ucraniano, conhecido como Holodomor,
em que 1,8 mil a 12 milhões de ucranianos morreram de fome por conta de um regime de Stalin, e o grande expurgo de Stalin, em que 950 mil a 1.200.000 pessoas foram mortas na União Soviética. De fato, irmãos, nesse momento da história, a democracia liberal parecia estar em declínio, e as únicas exceções naquele período eram os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a Suíça, a Suécia e a Irlanda. Foi um período de medo e dúvida que acabou criando as condições para uma Segunda Guerra Mundial. O que tudo isso tem a ver conosco, irmãos? Será que aconteceu alguma coisa importante nesse período que envolva a igreja, que envolva a sã doutrina, que envolva a fé, a palavra de Deus? Sim, eu quero compartilhar com você. Houve um pastor da igreja reformada alemã em Genebra, um teólogo reformado e filósofo suíço conhecido, chamado Karl Barth. Ele envolveu-se num projeto de resistência ao nazismo que estava imperando na Alemanha, sob a influência e sob o governo de Hitler. E o Barth, juntamente com um pastor luterano chamado Hans Asmussen, eles lideraram um sínodo chamado Sínodo de Barmen, que aconteceu entre os dias 21 a 31 de maio de 1934, como sendo o concílio das igrejas luteranas, reformadas e unidas da Alemanha. Esse sínodo, ou esse concílio, promulgou uma declaração teológica, uma declaração de fé, preparada por esses dois teólogos, Karl Barth e Hans Asmussen. E essa declaração de fé, meus irmãos, de Barmen, ela se tornou um importante documento da igreja, o mais importante documento produzido depois da Reforma Protestante do século XVI. A declaração de fé de Barmen foi um chamado à resistência, foi um apelo à igreja, um apelo aos cristãos a resistirem aos desmandos do nazismo contra a fé cristã, contra a igreja do Senhor. Um chamado à resistência contra as tentativas do governo nazista de dominar a igreja na Alemanha, no momento em que estavam substituindo a suástica, o símbolo do governo nazista, ocupando o lugar da cruz nas igrejas. E quando o Estado tinha cada vez mais domínio sobre o ensino da igreja, os nazistas queriam determinar o que a igreja podia ou não pregar, o que a igreja podia ou não ensinar nas suas escolas bíblicas. Dentre as teses contidas nessa declaração de fé de Barmen, quero destacar 3 com vocês nesta manhã. O que dizem essas teses que destacamos nesta manhã? Primeiro, a primeira tese afirmou a autoridade única de Jesus Cristo sobre a igreja, rejeitando tanto a autoridade eclesiástica instalada por Hitler,
para manipular a igreja, quanto o nazismo, que foi considerado pelos irmãos, considerados pelos cristãos, considerado pela igreja e por sua liderança como idolatria. E eu digo, meus irmãos, que muitos dos ismos que estão abraçados pelos cristãos do nosso tempo é idolatria. Portanto, a primeira tese da declaração de fé de Barmen fez exatamente isso, afirmava a autoridade única de Jesus Cristo sobre a igreja. Só há um que tem todo o poder e toda a autoridade para governar a igreja: Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, a igreja de Cristo foi edificada sobre a revelação de Jesus como o Filho do Deus vivo. Você deve se recordar desta revelação lá, quando ele perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Alguns dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta revelação edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo foi edificada, fundamentada sobre esta revelação de Jesus como Filho do Deus vivo. A ele foi dada toda a autoridade. Fechando o Evangelho de Mateus, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada para ele, irmãos. A igreja pertence a Jesus. E é ele que governa a igreja. E ele governa a sua igreja mediante a sua palavra e mediante o seu Espírito que habita na igreja, que ele enviou sobre o seu povo. Bendito seja o Senhor. A terceira tese da declaração de fé de Barmen declarou o senhorio de Cristo sobre a igreja e afirmou que o mundo não tem o direito de definir a agenda da igreja. Não é o mundo, não é o governo, não são os líderes governamentais que definem qual é a pauta, qual é a agenda da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, meus irmãos. Não são os políticos dos três poderes, nem do legislativo, nem do executivo, nem do judiciário. Não são os políticos, os governantes humanos, que definem o rumo e a agenda da igreja. Quem faz isso é o Senhor Jesus. Deus lhe deu o nome que está sobre todo nome. Deus lhe deu o nome mais digno, para que ao seu nome se dobre todo joelho no céu e na terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! A sexta tese, irmãos, e é a última que eu quero destacar, da declaração de fé de Barmen, tratou do chamado da igreja para proclamar a livre graça de Deus para todos, por meio da palavra e dos sacramentos. Aqueles a quem escolheu, chamou e destinou, a esses Jesus Cristo também enviou a proclamar a salvação pela graça, mediante o Evangelho, mediante a pregação da palavra, o batismo e a ceia. Meus irmãos, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Mas se porventura formos impedidos de pregar as Escrituras algum dia nesse país, a palavra de Deus nunca estará algemada. Esta palavra não está algemada, irmãos. Ao longo da história, alguns homens pensam que a igreja morreu, que a igreja
está perto do fim, perto do seu fim. A igreja nunca vai morrer, meus irmãos, porque há uma multidão, não apenas 7.000, o que vemos lá em Apocalipse é uma multidão incontável, é um número incontável de cristãos, meus irmãos, de gente de todas as nações, tribos, línguas, povos, que tiveram as suas vestiduras alvejadas, lavadas no sangue do Cordeiro. Pode prender um, pode matar dois, Deus levanta uma nova geração, Deus levanta outros, Deus seguirá, a igreja vai avançar, meus irmãos, e a palavra de Deus vai se cumprir. Devemos, irmãos, dar glórias a Deus pela vida desses cristãos corajosos, que dedicaram suas vidas no passado, sob pena de perdê-las, a fim de servirem a causa do Evangelho, glorificando a Deus em Jesus Cristo e lutando pela oportunidade de pregar a salvação a todos mediante as Escrituras. Esse chamado à resistência inspirado nesse documento, nessa declaração de fé de Barmen, causou um grande impacto na sociedade de então. Mas não impactou apenas as pessoas de fora da igreja. A partir da promulgação desse documento, foi deflagrada a chamada disputa pela igreja. Uma disputa pela igreja que se deu entre cristãos alemães, uma minoria dentro da igreja protestante que era fanaticamente leal ao nazismo, de um lado, e do outro lado, a chamada igreja confessante, composta por quase 7.000 líderes, 7.000 pastores, que se reuniram ao redor dessa declaração teológica de Barmen. Como eu disse, o documento mais importante confessional produzido pela igreja desde a reforma do século XVI. Ao ler essas coisas, eu fiquei pensando, havia uma disputa pela igreja entre cristãos leais ao nazismo e cristãos leais à Bíblia, leais a Jesus Cristo e a sua palavra. De um lado, pessoas defendendo ideologia de homens, a ideologia do nazismo, portanto, uma ideologia política, humana, e do outro lado, pessoas defendendo a fé em Cristo, o senhorio de Cristo e a pregação da sã doutrina. Meus irmãos, passados 5 séculos desde que essa declaração de fé de Barmen foi promulgada, é lamentável concluir que nós ainda precisamos pôr um fim a essas disputas entre cristãos, que coloca irmãos em lados opostos, na defesa de ideologias políticas. Deveríamos estar todos do mesmo lado, defendendo a verdade, defendendo a nossa identidade cristã, defendendo a obra da cruz, defendendo o crucificado e ressurreto, defendendo Jesus. Deveríamos estar todos do mesmo lado, todos de um lado só, porque a nossa identidade como cristãos, ela é encontrada em Cristo, no crucificado e ressurreto. Sob pena de negociarmos a nossa adoração, meus irmãos, precisamos colocar um fim nessas disputas.
nessa coisa de ter que ter um lado, ter que assumir um lado político. Vamos voltar para o texto para terminarmos. Antes de chegar nos versículos que lemos, no 13, volte aí a página um pouquinho para o início do capítulo. Conhecemos a história, como o povo de Deus foi levado para o Egito, onde ficou mais de 400 anos. Ainda no Egito, eles foram zombados. Os egípcios desdenhavam da fé dos hebreus, da possibilidade de Deus tê-los abandonado lá. E eles praticavam a circuncisão, mas quando Deus os tirou do Egito, eles ficaram 40 anos sem praticar esse selo, né, que era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Mas Deus continuava fazendo coisas maravilhosas, porque Israel era um testemunho para as nações. Israel era o povo escolhido de Deus para, através dele, que tinha a lei de Deus, os outros povos, as outras nações, ouvirem falar de Deus, conhecer a Deus. Então, o versículo 1, ele é conectado com o último versículo do capítulo 4, que diz assim: quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Eles acabaram de atravessar o Jordão e Deus parou exatamente como tinha feito com Moisés lá no Mar Vermelho. Deus agora com Josué, Deus parou as águas de um lado para que o povo atravessasse e adentrasse nas dimensões da terra prometida. E as nações ouviram falar disso. Então veja o versículo 24 aí do capítulo 4. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os dias. O povo de Deus, meus irmãos, foi escolhido e separado por Deus para ser aquele através de quem Deus testemunhará às nações. A palavra de Deus, a lei de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus se tornará conhecida das nações. Então o versículo 1 é a introdução do capítulo 5, como eu já disse, conectado com o versículo 24 do capítulo anterior, porque descreve a reação do mundo, prediz a reação do mundo ao relacionamento de Deus, do Deus da aliança, com o seu povo. O mundo observa e teme, e muitas vezes reage ou rejeita o agir de Deus com o seu povo. Do versículo 2 até o versículo 9, nós temos aí a narrativa que descreve a renovação da aliança. Porque, como eu disse, eles deixaram, ao longo de 40 anos, de praticar a circuncisão, desde que saíram do Egito. Versículo 7,
veja aí o que diz, 7b e 9. Porém, em seu lugar, a geração mais velha, né, rebelde, quanto mais morreu, porém em seu lugar pôs os filhos deles. E a estes Josué circuncidou. Então, os que cresceram no deserto ou nasceram no deserto, não foram circuncidados. A este Josué circuncidou agora aqui, ao entrar na terra prometida. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Então, no versículo 9, a parte A, diz assim: o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. A vergonha deles ficarem ouvindo lá, possivelmente, né, dos egípcios zombando que eles tinham sido esquecidos lá no Egito, que Deus os tinha abandonado, tinha virado as costas para eles, e Deus está removendo esse opróbrio, esta vergonha. A respeito da circuncisão, meus irmãos, importante sabermos que em Israel, a circuncisão tornava o indivíduo, a pessoa, capacitada a participar do relacionamento de aliança com Deus e a ser um herdeiro da terra prometida. A circuncisão é o penhor daquela obra de graça mediante a qual Deus escolhe pessoas e as identifica como sendo dele. Então, eles estão prestes a celebrar a Páscoa. Antes eles renovam a aliança. A circuncisão os habilitava a celebrar as festas que Deus determinou, os habilitava, portanto, a comer a Páscoa. Irmãos, o nosso pecado traz opróbrio eterno perante Deus. O batismo nas águas é hoje em dia o meio da graça que Deus usa para lembrar a remoção da nossa culpa na cruz. Paulo fala a respeito disso ao escrever a carta aos Colossenses. O batismo é a circuncisão do coração. Quando nos submetemos em obediência a submergir, né? E depois imergir, saindo da água, algo acontece na vida do fiel, na vida do crente em Jesus Cristo, que obedece a palavra e participa desse sacramento. Há uma circuncisão no coração. Então, o batismo é, hoje em dia, o meio de graça que Deus usa para nos lembrar desta remoção. Nosso opróbrio, nossa culpa foi removida na cruz. E é pelo batismo que nós iniciamos o nosso relacionamento com Deus, tornando-nos herdeiros de suas promessas e credenciando-nos a participar da ceia, que é a Páscoa cristã. Mas também no batismo há uma identificação, assim como na circuncisão em Israel, há uma identificação. Somos identificados como pertencendo a Deus, como sendo povo de Deus, assim como a marca lá na circuncisão estabelecia que eles eram um povo peculiar, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Imagine na circuncisão do coração. Não podemos inclinar o nosso coração para outros ismos, para que eles ganhem o nosso coração. Nosso coração tem a marca de Cristo, nosso coração é circuncidado pelo Senhor. E a única lealdade que nós devemos ter é a Ele, meus irmãos. Pois estamos necessariamente identificados com Ele. Cristo veio e na cruz, ao morrer, se identificou conosco como sendo homem, podendo nos representar com a sua morte, levando os nossos pecados, pagando o preço pelos nossos pecados.
Ele se identificou conosco. No batismo, nós somos identificados com Ele pela circuncisão do nosso coração. Versículos 10 a 12, descreve a refeição da Páscoa, ou a refeição da aliança, né? Ao celebrarem a Páscoa, temos aqui o final da viagem dos israelitas, desde que saíram do Egito. Quando saíram de lá, antes de saírem, Deus estabeleceu a Páscoa, mandou que eles imolassem o cordeiro, aspergissem o sangue, né, nos umbrais das suas casas, das suas barracas, e porque o anjo da morte ia passar para ferir todo o primogênito. Eles comeram a Páscoa, foram ensinados, instruídos em como deveriam comer a Páscoa, lombos cingidos, preparados para sair na caminhada, e agora eles estão chegando ao final da viagem que eles começaram lá quando saíram do Egito. E a celebração da Páscoa aqui relembra-os que haviam iniciado sua viagem maravilhosa com Deus por meio da Páscoa. E que eles agora continuam andando na presença de Deus, relacionados com esse Deus da aliança. Esse Cordeiro da Páscoa é um precursor de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que foi morto uma vez por todas, que foi morto definitivamente, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios em sua primeira carta, 1 Coríntios 5:7, celebremos, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa. 1 Coríntios 5:7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, ou foi sacrificado. 1 Coríntios 5:7, aquele Cordeiro da Páscoa de Êxodo, o Cordeiro da Páscoa celebrado por Israel aqui, morto por Israel, ao entrarem na terra prometida, é um precursor de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro que foi imolado por nós. Todas as vezes que celebramos a ceia, meus irmãos, nós somos lembrados da aliança que Deus estabeleceu conosco, mediante o sangue do seu Filho Jesus Cristo derramado na cruz por nós. E finalmente, versículos 13 a 15. Que descreve a adoração do comandante. O povo tem que se santificar, o povo tem que se consagrar para adorar o Deus da aliança, o povo tem que estar identificado com esse Deus, mas também o líder. Josué se encontra com este homem, e a pessoa com quem Josué se encontra, ele é em sequência, um homem com uma espada desembainhada, segurando-a na mão. Ele é o príncipe do exército do Senhor. Ele é alguém que Josué adora e chama meu Senhor. Ele é alguém diante de quem Josué deveria tirar as suas sandálias. E ele é aquele cuja presença tornou o lugar santo. Exatamente como aconteceu com Moisés lá em Êxodo 3:5, na experiência da sarça ardente. Moisés tem que tirar as sandálias dos pés.
Josué tem que tirar as sandálias dos pés diante desse Deus. Já vou terminar, tenha paciência, só mais um pouquinho. Josué perguntou: está do nosso lado ou está do outro lado? Está alinhado com a gente ou está alinhado com o inimigo? Nem uma coisa nem outra. Minha identidade está no céu, não está aqui. Minha identidade não é encontrada aqui. Sou o príncipe do exército do Senhor. Vocês deveriam ter identidade lá também. A marca que vocês trazem na aliança os identifica com o céu. Ele não é um aliado como os homens costumam ter. Essa aliança que Deus tem com seu povo não tem nada a ver com a aliança que os homens costumam fazer. O Senhor está pronto a usar a espada para beneficiar Israel ou para disciplinar e corrigir Israel. Vai acontecer daqui a pouco na frente, depois de vencer Jericó. A derrota em Ai, por contaminarem o coração com as coisas roubadas deste mundo. Não sou um aliado de vocês. Não sou homem que minta, que se corrompa. O Senhor diz para ele, Josué teme. Josué então se prostra. Josué o adora e o chama de meu Senhor. Em outras palavras, como que diz, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, que diz meu Senhor ao seu servo. Irmão, Josué é um líder escolhido por Deus, capacitado por Deus para introduzir o povo na terra prometida. Josué é um adorador, prostrado diante do Senhor. Ele é alguém disposto a ouvir o que o Senhor quer falar e disposto a fazer o que o Senhor quer que ele faça à frente do povo. Todavia, a sua adoração ainda era imperfeita para a tarefa que ele tinha pela frente. Ele ainda era um homem imperfeito. Ele é um homem de Deus, como Moisés e como tantos outros. Mas de Deus, ele é apenas um homem. Apenas um ser humano como eu, como você, como nossos pastores, nossos líderes. Mesmo que como aquele advogado profundo, conhecedor da lei, conhecedor de todos os mandamentos desde criança. Mas Jesus ainda diz, uma coisa ainda te falta. Para adorar na minha presença, sempre vai faltar alguma coisa. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Essa resposta à segunda pergunta de Josué foi tão inesperada quanto a primeira. É dos nossos ou é do inimigo? Nem uma coisa nem outra. Não sou amiguinho. Não sou seu amiguinho. Sou o Deus da aliança.
Josué estava pronto para receber o plano de batalha contra Jericó. Mas em vez de receber o esperado plano de batalha, Josué recebeu ordens para melhorar a sua adoração. Melhore a sua vida comigo. Melhore a sua adoração. Melhore o seu temor diante de mim. Melhore a sua santidade. Melhore o conhecimento que você tem de mim. Melhore a sua confiança em mim. Embora prostrado, embora adorando a Deus, ele ainda calçava sandálias impuras. Talvez aquelas sandálias significassem autoconfiança. E achar que eu vi tudo que Moisés fez, eu vou fazer igualzinho. Eu aprendi com meu profeta, e eu vou fazer igualzinho ele fez. Tire as sandálias dos seus pés, porque não é em Moisés que você tem que confiar, é em mim que você tem que confiar. O Senhor diz. Talvez significassem autossuficiência, altivez, segurança própria. E Deus queria descalçá-lo. Sabe? A gente gosta de estar calçadinho. Estou bem calçado, estou seguro. Não dá para escorregar aqui não. Ó, essa sandália, essa bota que eu estou usando, ó. Escorrega não. Todos nós, meus irmãos, somos nada diante de Deus. Nós também falhamos, nós os líderes também falhamos. Por mais que nos esforcemos para estar com a nossa vida rendida, adorando a Deus, buscando ouvir a sua voz, querendo conhecer a sua vontade, ainda vai faltar alguma coisa, ainda vamos errar. Ainda continuaremos imperfeitos, precisando tirar alguma coisa dos nossos pés ou do nosso coração. Infelizmente, há pastores adorando alguns ismos nesse tempo, entregando sua lealdade a homens e a ideologias, quando deveriam prestar sua lealdade ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos céus e da terra, ao único Senhor, ao único que tem toda a autoridade sobre a igreja. Eu me preparo para terminar, irmãos. Virão dias quando teremos que ser resistência neste mundo. Teremos que ser resistência para pessoas, grupos ou sistemas. Pessoas, grupos, partidos ou sistema que afrontar as Escrituras e que afrontar as máximas da nossa fé. Teremos que estar preparados, meus irmãos. Os dias são maus. Estão querendo criminalizar a pregação da palavra, tornar crime a pregação da palavra. Crime pregar no seu ambiente de trabalho. Crime pregar aonde você estiver. Temos que nos preparar, irmãos.
para ser resistência para todo o sistema, para todo aquele ou para tudo aquilo que afrontar as Escrituras sagradas e as máximas da fé cristã. Precisaremos estar preparados para novamente afirmar a autoridade única de Jesus Cristo sobre a igreja. Jesus Cristo é o único que tem todo o poder e autoridade sobre a igreja. A igreja tem que ser devolvida para Ele, pois a igreja pertence a Ele. Teremos de estar preparados para novamente declarar o senhorio de Cristo sobre a igreja. Jesus Cristo é o Senhor e Ele tem um nome sobre todo nome. É Senhor sobre as nações, é Senhor sobre o universo e Ele é o Senhor da igreja. Teremos de estar preparados para defender o chamado da igreja, para proclamar a livre graça de Deus para todos, por meio da palavra, do batismo e da ceia, a palavra e dos sacramentos. Nossa identidade, meus irmãos, é encontrada em Deus. Eu, você, esta igreja, a igreja toda, nós somos o povo que Deus escolheu, o povo que Deus redimiu, o povo que Deus separou, o povo que Deus capacitou, o povo que Deus enviou para proclamar sua mensagem ao mundo. Não podemos ter qualquer dúvida sobre nossa eleição ou a escolha de Deus por nós e nossa identidade em Deus. Nossa pátria é o céu. E enquanto estamos aqui, nós representamos e defendemos os valores celestiais nessa terra. Amém? Se tiver que ter um lado, escolha estar do lado do príncipe do exército de Deus. Se tiver que ter um lado, escolha estar do lado do crucificado e ressurreto. Porque isso vai fazer toda a diferença quando Ele voltar. Ou quando nos chamar ao encontro dEle. Amém? Obrigado, Senhor. Senhor, não nos deixe avançar na confiança da nossa própria força, da nossa própria estratégia. Ajuda-nos, ó Deus, a nos prostrarmos diante de Ti, a fim de fazermos a Tua vontade, de esperarmos o Teu comando. Em nome de Jesus. Amém. O anjo estava com a espada desembainhada e nós sabemos que a espada é um símbolo de quê? No Novo Testamento? A espada do Espírito no Novo Testamento é a palavra de Deus. Josué vê o homem com a espada já fora da bainha, né? Já desembainhada, pronta para ser usada. E o plano que vai ser dado agora para Israel derrotar Jericó, eles vão usar arma? Eles vão usar espada? Não? O que vai ser usado? Quem vai na frente? Qual o primeiro grupo que vai na frente? Tocando trombeta. Os sacerdotes vão na frente tocando a trombeta. A batalha vai ser vencida, o povo de Deus vai triunfar, as vitórias virão apenas sob o comando do Senhor,
com a pregação da palavra, com a proclamação da palavra. Aleluia, vamos ficar de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Rei, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Te adorar é uma questão de te amar. Te bendizer é uma questão de te conhecer. Erguer as mãos é uma questão de se render. Eu quero te amar e te bendizer, te adorar é uma questão de te amar. Te bendizer é uma questão de te conhecer. Erguer as mãos é uma questão de se render. Quero te amar e te bendizer. A igreja considerou o nazismo idolatria. Está na hora de nós considerarmos também bolsonarismo, idolatria, lulopetismo, idolatria, irmãos. Em nome de Jesus. Não podemos ser idólatras. Não podemos ser idólatras. A igreja pecou contra o Senhor. A igreja pecou contra o Senhor. A igreja confundiu a sua identidade. A igreja traiu a lealdade ao seu Senhor. Pecou contra o Senhor. Deus não abençoa. Deus não abençoa infidelidade. Deus não abençoa deslealdade. Deus não abençoa traição. A igreja é o povo da aliança. Deus tem uma aliança. Como tinha com Israel, a igreja é o povo da nova aliança. Nosso coração foi circuncidado no batismo. Se você ainda não é batizado, precisa passar pelas águas. O batismo sela o nosso coração e nos identifica com o Senhor. Aquele que nos comprou, aquele a quem nós pertencemos. Bendito seja o nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por tua presença neste lugar, obrigado pela tua palavra. Senhor, certamente eu sou muito menos capaz do que Josué. Sou imperfeito na minha adoração. Eu preciso tirar, ó Deus, as sandálias dos meus pés. Eu preciso tirar tanta coisa, Senhor, que contamina o meu coração. Pai, eu preciso de Ti. Continue falando comigo, continue se revelando, ó Deus, para mim. Mostra-me a Tua vontade para a Tua igreja. Usa-me, Senhor, para a Tua glória. Não me deixe ir se o Senhor não revelar, se o Senhor não der direção, se o Senhor não falar, não mostrar. Não me deixe, Senhor, dar um passo sequer sem que Tu estejas comigo. Leva-nos de volta agora para os nossos lares. Abençoe, Senhor, o nosso dia. Sê conosco na sequência, nos trabalhos, nos gabinetes que teremos aqui com os irmãos. Um trabalho em Teresópolis esta noite. Senhor, gabinete pastoral lá também. Oh Deus, que tudo seja para a glória do Teu nome. Amém. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus.